Já sabemos que para alcançar nossos objetivos e o nosso propósito aqui na Terra, nós temos que ter domínio sobre nós mesmos. Só que também sabemos que o inconsciente tem um grande poder na nossa mente. Como que a gente faz para usar o inconsciente a nosso favor, a favor do nosso propósito, a favor de viver o que a gente sempre sonhou? Fica aí que eu vou te contar 3 formas de a gente começar a driblar esse inconsciente e usar ele a nosso favor. Fala sábios, bem-vindos mais um Em Busca da Sabedoria. Estamos aqui trazendo mais um assunto super interessante e hoje a gente vai falar de 3 formas de como ter domínio próprio. 3 formas de se dominar, de usar o nosso cérebro inconsciente a nosso favor. Já aproveito para pedir para vocês, quem não viu o último vídeo, é bem importante, o vídeo que fala sobre a única forma de viver nosso propósito. Eu vou deixar ele aqui em cima, clica lá, dá uma olhada, dá pausa nesse vídeo, vê aquilo lá primeiro e depois você vem pra cá pra gente conversar sobre essas 3 formas, a gente começar a dominar esse inconsciente. Por que ele é tão importante? Também aproveito para pedir para vocês, quem puder, se inscreve no canal, deixa o curtir, deixa algum comentário sobre o que achou sobre o vídeo, que é bem interessante para dar uma relevância. Bora lá então, vamos falar sobre o assunto de hoje. A gente sempre fala aqui no canal a importância de a gente usar o nosso tempo com sabedoria, né? De a gente usar os nossos momentos da melhor forma possível, de a gente dominar os nossos impulsos, nossas emoções, para a gente não desperdiçar aí nossos momentos, não desperdiçar energia com coisas que não ajudem a gente a chegar aos nossos objetivos, não ajudem a gente a chegar ao nosso propósito. Então a gente sempre fala um pouquinho sobre isso. Só que isso é bem difícil, não é fácil a gente ter essa disciplina, não é fácil a gente conseguir colocar isso, internalizar e colocar isso no nosso cérebro. Então eu comecei a separar aí 3 formas de a gente começar a deixar isso mais natural. Fazer uma técnica, não são técnicas, mas são práticas que a gente tem que colocar no dia a dia, para que a gente comece cada vez mais a deixar isso natural no nosso cérebro e não seja tão forçado usar esse tempo com sabedoria, se afastar de coisas que a gente não goste e começar a nos afastar de coisas que de fato vão trazer frutos na nossa vida. Para começar, tem um pré-requisito, antes dos 3 passos, que é muito importante. Eu sei que aqui tem pessoas de diversas crenças, diversas religiões, diversos pensamentos, mas eu acabo sempre usando a Bíblia como base. Eu sei que para vocês, para alguns, pode não ser uma palavra inspirada por Deus, mas é uma referência muito grande de sabedoria. E tudo que eu disser aqui, às vezes com referência mais cristã, se não se encaixar para você, encaixe isso no seu contexto, beleza? Só para não acontecer nenhum mal-entendido. Mas, levando em consideração aí o contexto cristão, né, que eu sempre falo, o pré-requisito que a gente tem que ter é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus, é a conexão espiritual com Deus. Pessoal, para a gente começar a ter domínio sobre as nossas ações, começar a ter domínio sobre nossas atitudes no dia a dia, a gente precisa ter essa conexão com o divino, essa conexão com o Criador, com o universo, com o Espírito Santo, invocar a presença do Espírito Santo em nossa vida, porque sem isso a gente não vai conseguir, ou vai ser muito difícil, muito mais difícil, a gente conseguir afastar essas coisas que nos controlam, esse cérebro inconsciente que muitas vezes acaba se perdendo aí no jogo de dopaminas, nos prazeres momentâneos. Então, se a gente não tiver essa presença espiritual, esse controle divino, isso vai deixar o nosso processo muito mais difícil. Eu até separei algumas leituras que gostaria de passar para vocês, para a gente refletir e ver a força do Espírito dessa conexão divina, como que é importante a gente ter isso linkado à nossa vida. O texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Aí passando para o versículo 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E no versículo 22 ele diz: mas o Espírito de Deus produz a alegria, o amor, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então fica aqui bem explícito como é importante a gente ter o Espírito de Deus, a gente estar alinhado espiritualmente com Deus, para que a gente possa alcançar tudo isso que ele disse aqui e afastar de todo o resto, que são coisas que são facilmente viciantes até, pela liberação de dopamina e tudo que a gente falou, só que são coisas que não levam a gente a lugar nenhum, não levam a gente ao caminho de Deus, não levam a gente para viver nosso propósito, para alcançar nossos objetivos de fato.
Beleza, pessoal? Então aí fica o nosso primeiro requisito da importância de a gente estar alinhado com Deus para poder começar a colocar em prática tudo o resto, porque daí tudo fica muito mais fácil. Bom, aí vamos para a primeira forma de a gente conseguir ter autocontrole e começar a disciplinar nosso cérebro inconsciente para agir a nosso favor. E essa primeira forma é tomar cuidado com o que a gente olha e escuta. Pessoal, a gente tem que entender que o nosso cérebro ele vai se moldando com o tempo, ele se adapta com o ambiente que a gente vive. Então, tudo que a gente escuta e tudo que a gente vê, ele acaba trabalhando e deixando aquilo como natural. Quanto mais ele vê aquilo, mais ele internaliza, mais vai gerar pensamentos em relação a isso, e a gente vai ter aquilo ali cada vez mais fácil na nossa mente. E também o que a gente ouve muda totalmente o nosso interno e as nossas posturas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente. Então até muito falando aí das pessoas mais religiosas, a gente fala, pô, ouvir esse tipo de música é pecado, ver esse tipo de filme é pecado. Não se trata de ser pecado ou não, mas aquilo não convém. Às vezes, claro, a gente está falando aqui de uma forma bem consciente, bem equilibrada. Se você viu uma coisa uma vez, se você ouviu uma música que é assim, tá numa festa, você ouviu, você tá vendo um filme, tem alguma cena, e uma coisa específica, não é algo que vai fazer você mudar de uma hora para outra, mas a gente diz uso constante. A gente ficar ouvindo um tipo de música constantemente, a gente ficar vendo um tipo de material constantemente, isso altera o nosso interno, o nosso pensamento. Isso vai estimular algumas atitudes nossas. Tem um estudo legal que eu estava dando uma olhada, eu vou deixar sempre os estudos, estão aqui na descrição, vocês podem ir lá dar uma olhada depois. Mas lá fala um pouco de um estudo que foi feito durante 2 anos com alguns adolescentes sobre o consumo de álcool. Eles fizeram um acompanhamento dos adolescentes assistindo filmes onde tinham adolescentes consumindo álcool nesse filme. Eles perceberam que teve um aumento de 20% dos adolescentes começaram a beber nesse período e 28% dos adolescentes começaram a ter um consumo, passaram de um consumo esporádico para um consumo frequente. E também, comparando a turma que viu os filmes e a turma que não viu os filmes, mais que o dobro das pessoas que estavam assistindo filmes estavam predispostos a começar a beber do que o pessoal que não tinha assistido filmes com bebida. Então, olha como, às vezes, algum filme que a gente assiste, às vezes a gente nem percebe, ainda que tem várias cenas, pessoas bebendo, fumando, ou agindo da forma que seja. Aquilo começa a estimular você, começa a mudar o seu cérebro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa blindar o nosso interior, blindar o nosso cérebro, nossos ouvidos, com o que a gente está colocando para dentro da gente, porque isso vai moldar a gente e vai deixar o inconsciente entendendo que aquilo é normal, que aquilo é ok, que a gente deveria fazer aquilo também. Separei também mais algumas leituras sobre isso, porque é bem interessante, a Bíblia fala bastante sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Olha como é importante a gente estar com nossos olhos, onde a gente está colocando nossos olhos, o que a gente está focando. Muito importante essa reflexão. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então aqui deixa bem claro sobre a importância de a gente estar enchendo nossa mente, de estar as coisas que a gente olha, as coisas que a gente coloca para dentro do nosso coração, nossa mente, ser algo puro, ser algo agradável. Olhar para as coisas de luz e não ficar se enchendo de coisas que não vêm de Deus, coisas que não vêm para agregar. Então, se a gente começar a nos encher de coisas positivas ao nosso redor, com certeza isso vai mudando nosso coração e vai mudando aí nosso cérebro inconsciente. Fechado? Vamos agora para a segunda forma de a gente conseguir ter esse autocontrole, esse domínio próprio e domar nosso cérebro. E está muito linkado com o primeiro que a gente falou, que é ter as amizades. Quais são nossas amizades? Quem que está ao nosso redor? Que está ligado ao que a gente vê, ao que a gente ouve. Mas as pessoas que estão ao nosso redor acabam tendo um poder, às vezes até inconscientemente, muito forte na gente. E acaba mudando a nossa postura. Tem um estudo também que vai estar aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada, que fala sobre vários estudos feitos relacionados a como as pessoas que estão ao nosso redor, nossas amizades, acabam nos influenciando e mudando nossa postura, mudando às vezes nossa atitude em determinadas situações. Até nesse estudo tem uma situação interessante que fala que quando você senta para comer com uma pessoa que come mais, come demais, você começa a comer mais também. Então até coisas simples, coisas bobas que às vezes a gente nem percebe, mas só de olhar, de observar como a pessoa age, a pessoa está ali no seu redor, você acaba sendo influenciado e muda um pouco a sua postura. Tem algumas leituras também que falam um pouco sobre isso, eu queria passar para vocês. Coríntios 15, versículo 33 diz: Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Ou seja, não tenham dúvida sobre isso.
As más companhias, as pessoas que vêm para trazer costumes ruins, que têm posturas ruins, acabam estragando aquilo que a gente tem de bom. Então escolha muito bem quem está do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. E outra palavra está em Provérbios, capítulo 22, versículo 24. E lá diz: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Olha a importância aí de a gente estar se livrando de pessoas que têm costumes que a gente não gosta. Beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, o tipo de conversa que tem, o tipo de atitude, o tipo de postura. É aquilo que você quer para sua vida? E outro ponto, que é muito legal de falar, que a gente até não falou no ponto 1. Da mesma forma que a gente está falando de coisas ruins, que a gente tem que se afastar de coisas ruins, a gente tem que se encher de coisas boas. Então, assim, que tipo de amizade você quer ter? Que tipo de postura você quer ter? Você tem alguma pessoa que você se espelha, que você gostaria de ter amizade com ela? Busca estar mais próximo dessa pessoa, se aproxima desse tipo de pessoa que vai ajudar você a crescer. Tem até um estudo que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Não sei se a gente é a média de fato, mas que elas influenciam a gente, elas influenciam. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma que o que a gente vê, o que a gente ouve de ruim nos prejudica, o que a gente vê e o que a gente ouve de bom nos ajuda. E as pessoas que estão ao nosso redor, que têm costumes bons, que têm posturas boas, vão nos ajudar também a engrandecer, a crescer junto. Então aí fica uma forma muito importante de a gente começar a trabalhar nosso cérebro inconsciente e tirar tudo que é de ruim e começar a trazer coisas boas naturalmente. E a terceira forma que eu separei de a gente começar a trabalhar nosso cérebro para ajudar o nosso inconsciente a agir a nosso favor é trabalhar os gatilhos. Pessoal, o gatilho é uma coisa muito interessante, né? Nosso cérebro, a gente é ativado por determinadas situações. Dependendo do contexto que a gente está, dependendo da situação que a gente está, ele pode nos lembrar de tomar alguma atitude. Então eu peguei um artigo também que fala sobre fumantes, principalmente, fala um pouquinho sobre gatilhos gerais de fumantes. E quando você quer largar de fumar, essas situações acabam sendo mais prejudiciais, que são momentos que o corpo acaba liberando tipo um desejo de que você fume. E ele fala então, se você está na presença de amigos fumantes, isso pode te estimular. Se você toma café, isso pode te estimular. Logo ao acordar pode ser um momento muito difícil. Ele coloca uma série de coisas que, por exemplo, para um fumante pode ser difícil, que gera um gatilho para ele e aquilo lembra que ele deveria fumar, que ele deveria estar tomando aquela atitude. E isso em diversas situações da nossa vida. A gente não percebe, mas muito da nossa falta de disciplina, ou das nossas atitudes erradas, estão ligadas a muitos gatilhos. Se a gente não destruir esses gatilhos, eles vão começar a ser uma força muito grande. E por mais que você vá se comportando certo por um bom momento, a hora que chegar aquela situação você não vai estar preparado. Então uma boa forma é você destruir aquele gatilho. Como assim? Por exemplo, a gente não vai poder um fumante parar de acordar, mas ele pode começar a substituir esse hábito. Então toda vez que ele acordar, deixar talvez um recado para ele tomar água, ou fazer alguma outra atividade que distrai a mente dele. E ele comece a quebrar esse gatilho de fumar por um outro gatilho. Então se você chega em casa aí tem uma preguiça, estava até conversando com o pessoal aí, com o Vitor, com o Danilo, a importância de a gente chegar em casa às vezes e não chegar e sentar no sofá ou algo do tipo, mas já trocar de roupa. Porque daí aquilo quebra o gatilho da preguiça, de você ficar largado, já faz você entrar no clima de fazer exercício e consegue fazer essa atividade física. Então a gente tem gatilhos, a gente tem situações na nossa vida que a gente tem que destruir gatilhos negativos. Então para isso a gente tem que ter um autocontrole, a gente tem que ter um autoconhecimento, passar a entender um pouco mais como a gente age em determinadas situações para perceber esses gatilhos, começar a destruir eles e construir novos costumes. E como faz para construir esses gatilhos? Como eu disse, deixar às vezes algum recado escrito, deixar escrito alguma lousa, alguma situação. Sempre que você, por exemplo, sei lá, sair do banho, meditar. Sempre que você acordar e rezar. Então se você começa a ler e fazer aquilo, aos poucos aquilo vai se tornar um gatilho, vai se tornar natural. Então você vai acordar e naturalmente você já vai rezar. Então vamos começar aí a destruir esses gatilhos negativos e começar a construir gatilhos positivos na nossa mente. Beleza, pessoal? Esse é mais ou menos o recado que eu queria trazer hoje. Espero que tenham gostado. Vejam os artigos, eu deixo sempre aqui embaixo. São bem legais, tem sempre muitas informações. Eu não trago tudo aqui no detalhe, senão fica bem pesado, fica longo o vídeo. Já tá um pouquinho longo. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois. Se vocês gostaram, comentem. É legal para deixar aí para todo mundo compartilhar o que sentiu, o que percebeu, se isso mudou algo na sua vida. Compartilhe com alguém que deve gostar do assunto. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.